chegando ao vivo com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, muito mais que bem-vinda ao nosso programa. Começando mais uma semana, mas com todo pique, com toda energia. O sol chegou, tá brilhando, tá um céu lindo. E eu acho que hoje vai ser uma segunda-feira maravilhosa. É assim que a gente tem que pensar, desde o momento que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Faça aí a sua reza, pense bem, acredite em tudo aquilo que você tem que colocar em prática nesta segunda-feira e já comece a segunda-feira pensando numa atividade física, num exercício. Quem quer começar uma dieta, a gente sabe que a segunda-feira é o dia mundial do regime da dieta, então aproveite também para começar. Eu acho que a gente tem que aproveitar a segunda-feira, que às vezes a gente acorda até com uma preguicinha, um pouquinho a mais, mas a gente tem que aproveitar a segunda-feira para iniciar os nossos planos. Então hoje, tá com um plano aí na cabeça? Coloque em prática. Coloque em prática que vai dar tudo certo. E aqui no Você Bonita a gente faz a mesma coisa. A gente começa a semana sempre colocando em prática assuntos que são muito sérios, assuntos importantes na nossa vida. E quando a gente fala de qualidade de vida, de saúde, de beleza, a gente está falando de autoestima. E mais do que isso, de conteúdo. E o conteúdo do programa hoje vai estar ótimo. Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai ter no segundo bloco. A gente vai fechar o programa hoje com penteados para o verão. Você que manda sempre e-mails pra gente mostrar penteados, falar aí do cabelo, da pele, olha só, falta de beleza. A gente já tem aqui alguns acessórios, minhas queridas convidadas já chegaram, sejam bem-vindas meninas, e eu quero mostrar pra vocês os acessórios que a gente vai usar. Esses acessórios viraram moda, vão estar com tudo no verão e a Vanessa, nossa cabeleireira de hoje, vai ensinar como a gente pode usar cada um deles, fazer penteados diferentes, penteados pro verão mesmo, mas assim, não é aquele penteado que dá trabalho não, é fácil, aí você só sai de casa, fez, tá pronta, tá linda, para alguma coisa de manhã, de tarde ou de noite, não é isso, Vanessa? Então tá bom, daqui a pouco a gente conversa, já mostraremos tudo, as modelos lindas, a gente tem duas modelos hoje, então o papo vai ser muito legal e a gente vai aprender bastante, mas isso é no segundo bloco. A gente vai abrir o Você Bonita desta segunda-feira com um outro assunto também importantíssimo para quem quer cuidar da saúde para o resto da vida. Quando a gente vai cuidar da saúde, eu não digo só fazer exames, ir ao laboratório, ter sempre aquele exame de sangue em dia. Não, quando a gente fala de cuidar da saúde, a gente está falando da saúde do corpo inteiro. Já parou para pensar que a gente tem que cuidar da nossa coluna vertebral? A importância que ela tem e quando a gente não cuida, os problemas que podem surgir na nossa vida? É por isso que hoje a gente vai falar dessa relação da coluna com a atividade física. E aí, é bom que você já vá se perguntando se você tem feito tudo direitinho para manter aí o seu corpo perfeito, para que você aguente toda a sua vida vivendo bem, sem dores e claro, né, podendo fazer as atividades do dia a dia que você mais gosta. Eu recebo pela primeira vez no Você Bonita o neurocirurgião especialista em coluna, Dr. João Luiz Pinheiro Franco. Seja bem-vindo, tudo bem? Carol. Bom dia, fica à vontade. Tudo bom? Tudo Prazer recebê-lo. Já vi que você trouxe aqui o exemplo da coluna. Sim. Temos várias imagens para mostrar para vocês hoje, que eu já dei uma olhadinha também. Mas eu queria começar o nosso papo, doutor, te perguntando o seguinte. De fato, qual é essa relação da nossa coluna com a atividade física? Seja atividade física que a gente faz fora de casa, na academia, como as atividades que a gente também cumpre em casa, né? Certo. Carol, esse realmente é um assunto tremendamente importante, porque hoje, acreditem se quiserem, mas entre os 20 e os 50 anos de idade, coluna é o problema que mais leva pessoas ao médico. Quer dizer, parece brincadeira. E tudo isso tem a ver, eu já vou falar do esporte, mas tudo tem a ver com aqui é importante que as pessoas entendam, né? Isso aqui é uma coluna lombar, aqui é a lordose, a curva que as mulheres têm mais que os homens, né? E aqui nós temos tudo que é branco, aqui vocês veem as vértebras, os ossos da coluna e os amortecedores, que são os famosos discos intervertebrais. E o que acontece é que esses amortecedores, eles vão se desidratar em todos nós. Eles vão perder a água, em geral, a partir dos 30 anos de idade. Eles murcham? Eles, de certa forma, murcham, eles perdem a água e... Então, eles murchando, eles perdendo a água, isso vai acontecer em todo mundo, independente de qualquer coisa. O que vai acontecer? Se a gente tiver músculos na coluna, músculos nas costas mais fortes, que funcionem como uma espécie de rédea da coluna, mesmo que os amortecedores pela frente se desidratem, o que acontece? Esses músculos da coluna mais fortes vão ajudar a segurar melhor a coluna. Olha que interessante. Interessante, né? Então quem desenvolve uma musculatura mais rígida, principalmente nessa região das costas, sim,
tem a chance de melhorar a qualidade de vida. Exatamente. Ao longo desses anos. Tanto que hoje... Nossa, isso é muito interessante. Tanto que hoje está provado que hoje, para você evitar problemas de coluna, você tem que fazer, não importa a sua idade. Quer dizer, lógico, né? Que criança não, mas depois de ser o jovem, o adulto, mesmo as pessoas idosas, elas não devem mais ter aquela ideia de que você tem que ir para a cama, vai deitar se tiver dor nas costas. Hoje é o contrário. Tem que fazer exercício. Tem que fazer esporte. Olha, muito interessante, para desenvolver, para melhorar a rigidez da musculatura, então. Entendi. E, nesse caso, então, a gente está falando, então, de um corpo jovem. Sim. Que, com o passar dos anos, então, esses amortecedores que você explicou, eles vão murchando. Sim. Como deve ser, então, esse teste antes de começar uma atividade física? Como a gente testa o nosso corpo para ver se ele está preparado e para descobrir qual tipo de atividade física é recomendado para ele? Sim. É interessante que tem muito a ver com a preferência pessoal. Por exemplo, não adianta eu, no meu consultório, dizer para uma pessoa ir nadar se a pessoa não gosta de colocar a cara dentro da água. Então, tem muito a ver com o gosto pessoal da pessoa, mas tem diversos esportes, por exemplo. A natação é um esporte que é ótimo para todas as idades. Ela fortalece a musculatura e não compromete as articulações da coluna. Mas mesmo o trabalho de academia, esse levantamento de peso, tudo isso tem que ser bem supervisionado. Tudo isso tem que ser... Eu acho até que deveria haver médicos também em academia, né, para evitar que pessoas fizessem maus exercícios. Porque, na verdade, no início não tem como exatamente fazer um screening, como descobrir quem vai ter ou não. É fazendo e se a pessoa tiver dor, aí ela tem que avisar o fisioterapeuta dela, avisar o personal trainer, avisar... E ir para o médico direto. E se ela começar a ter dor, principalmente acima de 3 meses de duração, ela tem que investigar com raio-x e ressonância. Só com o raio-x e com a ressonância, era isso que eu queria te perguntar, a gente consegue localizar o problema. Exatamente. Né? Então tem que fazer. Mesmo quem não tem dor, tem que fazer? Não, quem não tem dor tem que fazer esporte mesmo, aproveitar, e quanto mais esporte, melhor. Na verdade, é isso aí. E aí, quando a gente chegar lá na academia e pensa sempre, né, tem exercícios aí que às vezes estão na moda, né, doutor? O Pilates virou moda, yoga de uma certa forma, e tem muita gente que vai atrás de algumas atividades porque essas atividades viraram moda. Isso é um perigo, não é? Carol, você acabou de tocar num assunto importantíssimo, isso que você falou foi muito importante, porque hoje temos muito essa coisa de modinha, tá na moda, isso tá... Por exemplo, essas técnicas, muitas, eu adoro, trabalho com fisioterapeutas que fazem RPG, Pilates, porém, outro dia, subindo no meu prédio onde eu moro, uma moça estava subindo e, com roupa de ginástica bonita, você estava fazendo sua ginástica? Ela falou, não, eu dou aula de Pilates. Aí eu falei, você é fisioterapeuta? Não. Quer dizer, ela fez um curso de 1 mês. Então, é complicado. Imagina se uma pessoa que tem um problema de coluna cai na mão de uma pessoa que não tem o preparo para fazer isso, e aí você começa a fazer, e força, e a pessoa, não, eu tô com dor, e esse forçar pode causar um problema na coluna da pessoa, né? Então, além de tudo isso, a gente tem que, claro, ter certeza do profissional, que a gente está deixando aí, né, o nosso corpo na mão desse profissional, principalmente naquelas aulas aí que a gente faz, que são aulas solo, né, que é só você e o profissional. Então, esse cuidado também é importantíssimo, porque a gente está falando de coluna, né? Agora sim, quem não se prevenir, doutor, o que vai acontecer a longo prazo? Então, o que vai acontecer a longo prazo? Como eu falei, em todo mundo, esses amortecedores da coluna vão se desidratar. Né? E o nosso corpo, quer dizer, quem tem músculos mais fortes nas costas, quem pratica esporte regularmente, vai ter menos chance deles desidratarem. Eles vão desidratar menos rápido. Entendi. Agora, podem, com o tempo, formar... O corpo nosso é tão fantástico, o corpo humano, que ele começa a produzir mais osso para tentar segurar melhor a coluna. Entendi. Isso é a famosa artrose de coluna, ou os bicos de papagaio. O que é isso aí? O bico de papagaio, artrose de coluna. É simplesmente o osso que vai crescendo a mais para tentar segurar melhor a coluna. Quer dizer, a artrose de coluna, bico de papagaio, na verdade, não é uma coisa ruim, em princípio. A intenção com a qual ela aparece é para ajudar. É para ajudar. Mas aí aumentam as dores. Isso. Porque o osso é muito mais rígido. Aumenta as dores, em alguns casos podem comprimir nervos, né? Tudo que vocês veem em amarelo nessa imagem, aqui nesse modelo alemão,
são nervos, né? Então, se o osso da coluna cresce, ele pode vir e comprimir um nervo, né? E se ele comprimir o nervo, aí a pessoa pode ter dor, né? Então é essa compressão do nervo que aumenta a dor, que aí vem aquela sensibilidade. Quem tem dores de coluna falam que de fato são terríveis, né? Isso. Vamos mostrar então umas imagens que a gente tem de alguns problemas graves que podem acontecer com essa falta de preparo para o nosso corpo, né? Ou mesmo de quem pratica uma atividade física de maneira incorreta. Aí a gente tem a primeira imagem, doutor. O que a gente está vendo aí? Ali vocês estão vendo a parte da frente, é o disco intervertebral, e vocês estão vendo está escrito ali, herniation, é uma herniação, uma hérnia. Aquilo ali é uma hérnia de disco, que é tão comum, e às vezes em pessoas que têm má postura, carregam errado, por exemplo, às vezes pegar um bebê no cercadinho, aquele movimento de dobrar o corpo é muito perigoso, mesmo em academias, tomar cuidado com esse movimento. De dobrar, abaixar e levantar. Isso pode causar uma hérnia de disco, que ali, aquele fiapinho que vocês estão vendo pelo lado, é o nervo. Pegar muito peso na musculação pode aumentar a chance da hérnia de disco? Pode. Carregar peso de forma indevida. Todo trabalho muscular tem que ser feito progressivo. Não adianta a gente querer virar um Schwarzenegger de cara assim. E começar a pegar um monte de peso. Não adianta. Tem que ser um trabalho lento, progressivo, mas todo mundo em qualquer idade tem que fazer esporte toda semana. A gente tem tempo de ver e-mail, ver internet, trabalhar. Assistir TV, de dormir, tem que ter o tempo de fazer atividade física também, né? Essa segunda imagem a gente conseguiu ver, vamos colocar de novo. Só porque tinha a setinha mostrando onde estava o problema. Então ali possivelmente era algum desvio? Isso está mostrando exatamente a lordose. Quem tem, então, quando a gente fala que a pessoa é muito empinada, é a lordose. E isso é um problema. Na verdade, a pessoa não vai andar daquele jeito que ela quer. Até tocando no assunto do salto alto de mulher, né? O salto alto ajuda. Porque o salto alto aumenta a lordose, aumenta essa curvatura da coluna. Então, às vezes, muito salto alto pode não fazer bem as costas. E para quem pratica a atividade física, voltando aos exercícios, diminui a chance de ter lordose também? Ou depende? Isso depende. A lordose, cada um tem a sua, um tem a sua forma de coluna. Então, na verdade, a lordose não é um problema. Não é um problema. Mas quem se incomoda, quem tem uma lordose acentuada, tem como tratar? Tem alguma cirurgia que pode ser feita? Não. Primeiro é fazer esporte mesmo. Fazer esporte. E diminuir o salto. É verdade, um pouquinho. Vamos mostrar a próxima imagem também. Olha lá. Aí a gente tem então... Ali nós temos vocês veem duas vértebras, os ossos da coluna, e um escorregamento entre vértebras que pode acontecer. Tem pessoas que fazem esporte ou não fazem esporte, mas no caso de pessoas que fazem esporte, eu tenho um paciente que ele é surfista, ele parou de fazer um pouco o surf já há um ano, e nós estamos controlando ele com simples infiltrações de coluna, mas injeções muito simples, e por enquanto não precisa operar. E ele agora, um ano depois, ele voltou a fazer o surf dele. Olha que bom! Quando a gente sabe que o paciente, né, para as pessoas que estão assistindo se identificarem, é claro que quem vai dizer é o profissional, mas a pessoa às vezes acha que a solução para o problema dela é a cirurgia. Então, como diferenciar isso, até para que o paciente tenha também uma abertura, porque deve ter muita gente que sofre com dores na coluna, mas não vai procurar um médico, porque vai falar, ele vai dizer que eu tenho que operar e eu tenho medo de operar. Isso acontece, né? Sim. Eu acho que hoje a principal razão da cirurgia, de uma cirurgia de coluna, é quando essa dor, ela está impedindo a pessoa de ter uma qualidade de vida dela normal, de fazer as coisas dela do dia a dia, e que outras alternativas, tipo fisioterapia, esportes, não estão funcionando. Quer dizer, é a qualidade de vida. Eu já cheguei a operar pessoas de 85 anos de idade. Olha! Verdade, uma senhora de 85 anos, era uma freira inclusive, que a qualidade de vida dela estava muito ruim, mas ela tinha condição cardíaca para fazer uma cirurgia. Então hoje o limite não é a idade. Hoje o limite é se a sua qualidade de vida está ruim. Se aquilo está te atrapalhando, tem muita gente que perde até alguns movimentos, começa a andar com dificuldade por causa dessa dor na coluna. Exatamente. Agora, para isso acontecer, né, é totalmente então ligado à atividade física. Então, pessoas que nunca fizeram esporte na vida têm muito mais chance de desenvolver um problema de coluna. Carol, mais uma ótima pergunta sua. Hoje está provado que a principal causa de problemas de coluna é genético. A gente sabe que é a genética que determina. Quem tem familiares com problemas de coluna vão ter mais chance de ter problemas de coluna. Quer dizer, se você já tem o seu pai, sua mãe,
Ou seja, tem que evitar de carregar peso ou carregar próximo ao corpo. Aquelas malas de criança gigantescas na coluna. Pesadas. Não pode. Não pode. Mesmo as bolsas femininas, né? Que a gente anda assim, que vai deixando o corpo já meio torto, isso também pode piorar. Ou a postura que eu estou vendo que a sua postura está muito correta, você está tá certinha, você preocupada com a coluna, parabéns. Não, aqui não, a gente fica preocupado com tudo, né? Não, brincadeira, mas eu ao longo do dia eu também estou sempre preocupada se eu estou sentada no momento das refeições. Eu acho que isso é importante. Às vezes a gente esquece de estar em casa, está sozinho, não tem ninguém me olhando, então vou deitar no sofá, vou caindo. Não pode, né? Outra pergunta, doutor, que eu tenho para te fazer é assim, a gente tem um público aí de gestantes que assiste a gente todos os dias e também das mamães que estão com os nenéns pequenininhos, eu recebo muitos e-mails. Então, aproveitando já que a gente está falando de coluna, já ouvi várias gestantes reclamarem de dores na coluna. Sim. O que acontece com a nossa coluna enquanto as mulheres estão ali com o bebê, que o bebê está crescendo? O que acontece com a nossa coluna? Ela entorta? A gente, como é que eu vou te perguntar? A gente sente a dor porque a coluna fica mais sensível, o peso é muito maior? O que faz isso? Na verdade, a coluna, a gestante ela ganha de 10 a 20 quilos, né? E se ela ganha... Não, 20 quilos não, pelo amor de... Gente, não ganha 20 quilos. Vamos ficar nos 12, doutor, vamos ficar nos 12. Mas, ganhando peso, o que acontece? Existe um desvio do centro de gravidade para frente, né? Lá, por exemplo, onde eu morei 2 anos na França e 2 na Alemanha fazendo essa parte de coluna. E lá existiam tratamentos para as mulheres, moças gestantes, né? Porque com esse peso todo que vai à frente, isso desequilibra a coluna. Então, existem exercícios existem academias preocupadas com isso porque o equilíbrio muda e a gestante tem que descobrir uma nova posição, na verdade, para ficar. Então, é recomendado fazer atividades físicas para isso? Atividades físicas controladas, mas durante a gestação inteira. Uma vez veio uma moça ao consultório que deu até pena, porque o médico tinha dito que ela nunca poderia engravidar por causa disso. Isso não é uma verdade. Eu acho que isso é importante. É importante todos nós cuidarmos da nossa coluna, é importante a gente fazer atividades físicas. Como no caso da gestante, ela tem que fazer um preparo. Se ela tem muita dor nas costas, ela pode esperar um pouquinho para engravidar. Ou se ela já está gestante, ela tem exercícios para ela fazer. E se ela tem criança pequena, cuidado, principalmente na hora de abaixar. Aquele movimento de levantar, esse movimento é o terrível. Esse é o que... Levantar para pegar alguma coisa. Tem que dobrar o joelho. Exatamente. Sempre dobrando o joelho, Dobrando o joelho, exatamente. Isso é importantíssimo. Esse pêndulo de abaixar com o bumbum para cima, assim, dessa forma, esse aqui é o pior movimento para trocar qualquer coisa, até numa academia para levantar um halteres, isso que é perigoso. Né? Verdade, porque a pessoa quase não dobra e já levanta aquele peso imenso, né? Exatamente. Para a gente fechar, doutor, existe algum exercício, alguma atividade física que não deve ser praticada por pessoas que já têm um problema acentuado na coluna? Principalmente o levantamento de peso livre, né? Esse deve ter muito cuidado, né? E se você tem problema de coluna, seja você homem, mulher, mais jovem, mais velho, idoso, você tem que ter conversa com o seu fisioterapeuta, com o seu personal trainer para fazer um bom acompanhamento, para evitar que haja uma piora, para que haja um intercâmbio entre o seu fisioterapeuta, o personal e o médico. Isso que é o mais importante, acho que é a mensagem que nós temos que deixar aqui hoje. E saber sempre a procedência deste médico, né? A formação. Assim, é claro que as pessoas acabam passando umas para as outras. Eu tenho um médico e uma conta para outra. E isso favorece? Em alguns momentos, sim, é importante. Mas, às vezes, algumas pessoas se dão melhores com alguns médicos e outras com outros. Então, não tem que ser uma regra, né? Porque ele é um médico bom para uma pessoa que outra pessoa tem que gostar. Mas eu acho que isso facilita bastante. Por quê? Porque se alguém te indicou, é porque ela já teve aí um momento de confiança com aquela pessoa, senão ela não teria indicado. Então, eu acho que é importante também a gente conversar com pessoas próximas, com a família, com os amigos e trocar, né, essas informações a respeito dos profissionais que a gente visita hoje, né, doutor? Você quer mostrar? Só queria mostrar aqui, para finalizar, né? Aqui, tá pequenininho, mas não sei se as câmeras vão conseguir mostrar. É o seu livro. Escrevi exatamente o primeiro livro brasileiro com 87 autores internacionais sobre coluna, chamado Conceitos Avançados em Doença Degenerativa de Escala Lombar. Primeiro livro brasileiro sobre coluna lombar. Muito legal, bacana. Deixa eu dar uma olhadinha. Tá tão pequenininho aqui, né? Que a gente tá sem o exemplar do livro, mas dá pra ver. Os meninos vão mostrar.
para quem se interessou. Olha lá, bonita capa, doutor, parabéns. Muito obrigada por ter vindo, adorei. Volte sempre, será sempre muito bem-vindo. E eu vou passar o contato do Dr. João Luiz Pinheiro Franco, para quem quiser saber mais sobre esse assunto, quem tiver dúvidas e quem estiver passando por esse problema, né? O site é o www.clinicapinheirofranco.com.br. O telefone é o 0 operadora 11 3845 4465. Doutor, muito obrigada. Até a próxima. Foi ótimo nosso papo. Até. Gostaram? Tá vendo como a gente tem que se prevenir? Olha, a prevenção não é só porque ela é mais barata, mas a prevenção é a melhor coisa, porque pelo menos a gente tem a consciência tranquila. Tudo bem que é claro que às vezes por uma série de assuntos a gente se previne para vários problemas e em um determinado momento da vida a gente acaba recebendo aí, e a nossa prevenção pode não ter valido 100%, mas eu acho que a consciência tranquila é o que vale mais. Então pense bem, está fazendo tudo direitinho, seus exercícios estão sendo orientados por um profissional, você está cumprindo aquilo que você gostaria. Se você não estiver fazendo tudo aquilo que você gostaria, comece hoje, coloque aí o seu planejamento, eu preciso começar uma atividade física, ou eu preciso começar uma dieta, peça orientação e lembre-se sempre que com responsabilidade, com vontade, querendo fazer, você vai conseguir. É o que eu digo sempre. Tudo que depende da gente é muito mais fácil do que aquilo que depende de outra pessoa. Pense nisso nessa segunda-feira.